Diz o texto da Palavra de Deus da Escola Dominical, CPAD, de 19 de abril de 2020, cujo título é Eleição e Predestinação. De antemão, que quero desejar a todos que as bênçãos de Deus estejam sobre toda a família, em nome de Jesus. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Elegeu, ou seja, escolheu a humanidade para salvá-la, e não os animais e nem nenhuma outra criatura. Essa eleição deve ser buscada por opção individual, em aceitar o senhorio de Jesus Cristo, vivendo sob seu caráter, porque essa eleição é para todos, mas somente os que aceitarem a escolha que Jesus fez, e reconhecendo como Senhor e Salvador, que desfrutarão a vida eterna. A verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam nele pela fé em Cristo Jesus. Deus, no seu decreto, estabeleceu que o seu sacrifício revelado, executado em Jesus Cristo, que o alvo desse estabelecimento, ou seja, dessa eleição, fosse a humanidade que estava irremediavelmente perdida sob o domínio de Satanás. A leitura diária diz assim: 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Escolhido de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. O fato do pré-conhecimento de Deus não significa que ele tenha predestinado uns para a eleição da salvação e nem outros para a perdição, porque a opção é individual de aceitar ou rejeitar a eleição para a salvação. 1 Timóteo 2,4 diz assim: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. O ensino da predestinação fatalista é de quem já nasce salvo ou perdido. É ensino satânico que insinua contra o caráter divino quanto ao seu amor e à sua justiça, ao amor da justiça de Cristo ou de Deus. O ensino de uma vez salvo para sempre salvo também vai contra o caráter divino, que incumbiu a pessoa a responsabilidade de opção e que a opção de aceitar a salvação não a dispensa dessa responsabilidade de ser efetivada no decorrer da sua vida, aqui na terra, em ter que perseverar firme na fé. Então, o que nós podemos calcular disso aí? É que a salvação, uma vez salvo, sempre salvo, tudo bem. Se perseverar, aí vai ter essa plena garantia no dia em que morrer nessa posição de fidelidade. Fica claro que o desejo de Deus na eleição que fez é que todos sejam salvos, mas que a opção é de cada pessoa aceitar ou rejeitar essa eleição para a salvação. 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só Deus, é um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Aqui a torre de vigia reconhecendo a mediação de Jesus Cristo. Mostra o texto que o mediador entre nós e Deus, na pessoa do Pai, Deus, e a pessoa do Filho, Deus, aqui no texto, duas pessoas, um só Deus. Agora vamos lá. Os eleitos devem vigiar para não cair e perder a salvação. Isso está em 1 Coríntios 10, 12, que diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Está claro que mesmo a pessoa já salva hoje não tem sua salvação garantida se não seguir os conselhos de Paulo em, mesmo salvo ou em pé,
deve vigiar para não cair, ou seja, deve perseverar firme na fé. 1 Coríntios 10,3 assim: não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Entendo que ninguém pode se justificar a queda que venha a ocorrer na sua vida cristã, em querer atribuir a tentação, por mais renhida que seja, que sofra, porque só cai se negligenciar e não crer na promessa de Deus, que não permitirá que a tentação seja impossível de vencer, mesmo porque Ele prometeu e cumpre que sempre providencia o escape. Mesmo em meio às dificuldades que sobrevêm à nossa vida, fiquemos firmes para não desanimar da fé. Romanos 8,30 diz assim: e os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Vamos dissecar essa análise. Nos predestinou. Deus elegeu a todos para que tenham direito à salvação. Porém, o que vão fazer dessa predestinação são os que, por opção, reconhecerem o plano da salvação em Cristo e aceitarem e perseverarem firmes na fé. Os que não farão parte dessa predestinação serão os que, por opção, rejeitaram essa prova de amor de Deus. Nos chamou, ou seja, chamou a todos para a salvação, mas nem todos aceitam, muitos rejeitam. Também justificou, ou seja, Deus de antemão já abriu a porta da justificação para todos, mas nem todos aceitarão essa justificação e que por isso não alcançarão a justificação por opção de rejeitarem. Aos que justificou, ou seja, por opção, aceitaram a oferta de Deus em Cristo e por isso alcançaram direito à justificação. Também glorificou, ou seja, os que receberam a Jesus Cristo crendo na sua obra consumada na expiação, deixam de ser miseráveis pecadores para serem bem-aventurados em Cristo, ou seja, passam da morte espiritual para a vida espiritual, ainda vivendo neste corpo terreno que está em ignomínia. Mas nos aguarda a plena glorificação para os que perseverarem fiéis a Cristo até a morte do corpo terreno e na vinda de Jesus para o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, e assim nossos corpos serão transformados em corpo espiritual, imortal, sem ignomínia e glorioso no dia da nossa redenção, e assim já entrando na vida eterna. Romanos 8, 28, 29 diz assim: 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus, aqui no texto fica claro que Deus predestinou a todos para a eleição da salvação. Porém, somente os que optam por amar ao Senhor Jesus, por amar sua obra, por amar o seu ministério, que terão direito a esse propósito divino. Os que optarem por não amar o Senhor ficam fora desse propósito divino por rejeitarem ao Senhor. Não por uma opção de Deus, mas por opção da pessoa. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Deus, claro, de antemão, em sua presciência, sabe quem o ama e quem o rejeita, hoje e no futuro. E isso não significa que teria sido por escolha de Deus, porém, pela escolha de cada um em aceitar ou rejeitar. Porque Jesus é primogênito neste texto e em outros? É pelo fato de que Jesus é a primícia dos que dormem. E nele
dormem nele. Ou seja, se Jesus não ressuscitasse, seria vã a nossa fé. Evidentemente, nossa ressurreição em corpo glorioso e imortal não ocorreria. Ensina uma seita que Jesus seria o primogênito, porque teria Jeová primeiramente criado a Jesus e depois criou as demais coisas. Porém, na verdade, Jesus, como Deus, é o alfa e o ômega, ou seja, antes de tudo já existe e depois de tudo existe. Agora vamos para Efésios 2:4. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de você, é dom de Deus. Exatamente, a iniciativa foi de Deus. Deus nos amou primeiro. Nós ainda éramos seus inimigos. Deus que estabeleceu em Jesus Cristo, pela sua graça, nos salvar, não por acepção de pessoa, mas dando direito a todos que nele crerem, não por méritos humanos, mas pelos méritos de Cristo. Vamos adiante. Efésios 2:5. Deus nos ressuscitou em Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. As expressões nos ressuscitou com Cristo esclarece que antes já estávamos mortos sob o domínio do pecado, mortos espiritualmente, mas agora passamos a ter vida espiritual, mesmo ainda vivendo no corpo humano. Efésios 3:10. Efésios 2:6 diz assim: Deus nos ressuscitou em Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Agora, em vida espiritual, e agora participante das bênçãos celestiais, mesmo nós habitando aqui na terra, no corpo natural, visto que o Espírito Santo nos eleva à superioridade sobre o sentido humano. Efésios 1:3, 10 e o 3:10. Efésios 2:7 diz assim: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Jesus Cristo. Nos transporta pela fé o futuro pleno da nossa habitação eterna, mas agora já sentindo o enlevo espiritual que Deus em Cristo nos faz sentir. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. O mérito não é humano em nenhuma situação, porque quando alcançamos maravilhosas realizações na obra do Senhor, os méritos sempre são de Cristo. Efésios 1:4 diz assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Dele quem? De Cristo. As expressões nos elegeu antes da fundação do mundo se referem aos que optaram para serem fiéis a Cristo dentre de todos os eleitos para terem direito à eleição para a salvação. E os que optaram pela infidelidade abriram mão desse direito otorgado também a esses desde a fundação do mundo, por Deus em seu amor, expressado em quem? Em Jesus Cristo. Efésios 1:5 diz assim: e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si, segundo o beneplácito da sua vontade. O texto deixa claro que para ter direito à adoção por Jesus Cristo, preciso optar pela fé em Jesus Cristo, porque o beneplácito, que é o desejo, o consentimento de Deus, da vontade de Deus para a salvação de todos, em sua vontade de a todos salvar. Efésios 1:6 assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, assim no amado. Aqui está se referindo ao quê? Que Jesus Cristo é o nosso amado. Deus, na pessoa do Pai, revelado, foi louvado em sua glória pela obediência de Deus à pessoa do Filho, revelado pelo seu amor, que nos concedeu sua preciosa graça. Efésios 1:7 diz assim:
em quem temos a redenção pelo sangue e a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Primeiramente, ocorre a passagem da morte para a vida, que é visto como ressurreição para a vida, mediante o sacrifício de Jesus Cristo por nós. E vivendo nessa fidelidade ao Senhor Jesus até a morte, ocorrerá a redenção do corpo em glória incorruptível e imortal. E essa redenção começará no dia do arrebatamento, na vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar o povo fiel. O Senhor procura, vem buscar quem? Os fiéis. Efésios 1,8 assim, e que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. A sabedoria humana de nada adianta, por mais apreciável que seja, mas a sabedoria divina na pessoa, por amor, por menor sabedoria humana que seja ou tenha, pelo Espírito Santo, a mesma se torna sábia e prudente e forte. Vou repetir. A sabedoria humana de nada adianta, por mais apreciável que seja. Mas a sabedoria divina na pessoa, por menor sabedoria humana que seja ou tenha, pelo Espírito, a mesma se torna sábia e prudente e forte. Efésios 9 diz que, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Essa vontade do ministério da vontade de Deus em seu beneplácito nos enleva a entrar no mistério do além da sabedoria humana, que sejam cultural, filosófica e ou religiosa. Jó 11, 6, 8, Eclesiastes 2, 26, Colossenses 2, 2, 3, Tiago 1, 5, etc. Efésios 1, 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Com a desobediência do casal lá no Éden, o ser humano deixou de congregar com Deus, perdeu a união por causa do pecado. Gênesis 3,17, Romanos 3,23, 5, 12. Na dispensação do tempo, desde os dias de Adão, após pecar, até a dispensação da lei nos dias de Moisés, Deus tolerou pela sua misericórdia até os dias da plenitude do tempo, quando Jesus veio para estabelecer a dispensação da graça, Efésios 1, 10, Hebreus 9, 26, Gálatas 4, 1 a 5. Gálatas capítulo 1 diz assim, nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, o seu beneplácito. Em Cristo passamos a ter direito à herança que antes não tínhamos direito, mas agora somos co-herdeiros de Jesus Cristo segundo a vontade, propósito do seu beneplácito, expressão de consentimento, abonação, concordância, que é a essência da parte de Deus. Efésios 1,12 diz assim, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, os que não esperam não terão direito a essa predestinação para a salvação. Deus, pelo seu amor, nos tem para louvar da sua glória. Repetindo, Deus, pelo seu amor, nos tem para louvor da sua glória a nós que optamos em esperar em Cristo. Os que por opção não rendem louvor e nem glória ao Senhor Jesus, por si mesmos perdem o direito da eleição para a salvação. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, nós abordamos o conceito bíblico da interpretação cristã pentecostal. A dádiva da eleição precede a nossa existência.
Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade a todos que o aceitam como Senhor, em serem fiéis em perseverança até a morte. A porta da salvação foi aberta para todos, sem acepção de pessoas, ou seja, todos que aceitarem o senhorio de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A eleição traz a ideia da escolha, ou seja, o Senhor Jesus vem para buscar os seus fiéis para reconhecerem e aceitarem a salvação em Jesus Cristo. Que reconheceram, não é para reconhecer, é que reconheceram e aceitaram a salvação em Jesus Cristo. Vamos repetir. A eleição traz a ideia da escolha, ou seja, o Senhor Jesus vem para buscar seus fiéis que reconheceram e aceitaram a salvação em Jesus Cristo. Aos Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha, né? E nós não vamos mencionar aqui agora para terminar mais o vídeo. Outra coisa, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Aí diz a seguinte, afirma que a eleição da pessoa ocorre somente em união em Jesus Cristo e que ninguém é eleito senão aceitar o plano da salvação. E por isso, por opção individual, não pode fazer parte dessa eleição. Sem estar unido a Cristo pela fé, nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, pela sua presciência. 1 Pedro 1:2. Na presciência de Deus, de antemão, estabeleceu a salvação para todos que crerem, e os que não crerem, por opção pessoal, não farão parte dessa gloriosa salvação. Tessalonicenses capítulo 5, 9, Timóteo 2:10. Os eleitos precisam alcançar a salvação pela obediência e submissão ao caráter de Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Então, nós precisamos examinar a palavra de Deus, não pela mera cultura humana, pela mera inteligência humana, mas pela graça de Deus, pela atuação do Espírito Santo em nossos corações. Por quê? Aqui o texto diz assim: a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Porém, deixa a escolha da pessoa de crer ou não crer, aceitar ou não aceitar. Deus não obriga ninguém a receber essa eleição, que é sem acepção de pessoas, mas recebe a todos que aceitarem essa tão grande e gloriosa salvação. E vamos adiante. Aí a pergunta é: que a eleição é escolha feita por Deus? É, em Cristo. Deu um povo para si mesmo, Efésios 1:4, e sem escolha individual por parte do homem, com referência a Deus, porque essa escolha individual, de crer ou não crer, é de cada um. E que a predestinou, abrange o que acontecerá ao povo escolhido, ou seja, os fiéis que aceitarem essa eleição. E assim nós vamos sucessivamente. Eu estou pulando aqui algumas informações para o vídeo não ficar muito comprido, para não ser cansativo a vocês, né? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Gênesis 1:26, 3, 23, 24. Entretanto, em Cristo, o Pai em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Ou melhor, Deus procurou uma reconciliação para com o homem. O homem se tornou inimigo e Deus tomou a iniciativa de uma reconciliação deste homem para com Deus, porque o homem não tinha essa capacidade de ter essa iniciativa, mas Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com ele. E os que reconhecerem e perseverarem até a morte em fidelidade a Cristo. Efésios 1:5, conforme nós já falamos. A fé antecede a regeneração, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 16. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvos. Então aqui está o quê? Opção, escolha, em aceitar a eleição desde a fundação do mundo, em aceitar a predestinação para a salvação. Mas se rejeitarem, não será salvo. A palavra que diz que aquele que não aceita está condenado, conforme João 3, 16, 17, 18, 19, fala com referência àquele que está perdido. Ele vai continuar perdido, se não aceitar. Mas aquele que está perdido e aceita Jesus, ele passa a ser salvo. Daí a expressão futura será. A predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Atos 17, 30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, Atos 4, 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios 5, 11, Efésios 5, 1, versículo 5, aliás, Efésios 1, versículos 5 e 11, nenhuma delas traz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação que Deus teria decretado ou teria feito a escolha de uns para ser salvo e outros para não serem salvos. Isso é uma mentira. É querer colocar em dúvida a justiça e a equidade de Deus. A predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir destino dos crentes estava estabelecido em Efésios 1, 4, 5. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era plano imutável do amor de Deus desde sempre. 2 Tessalonicenses 2, 13, 2 Timóteo 1, 9. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos de prover a salvação para todos. O amor de Deus, João 3,16, 1 João 4, 10, 19. Foi por amor que ele, Jesus, nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Romanos 8, 29, Efésios 1, 4, 5. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo e não são coagidos, mas atraídos por ele, quer dizer, aceitam a mensagem divina, e optará em aceitar ou rejeitar a mensagem do Espírito Santo. João 13, 12 e 32. Então, é essa responsabilidade que cada um tem. Porque a predestinação não se refere à condenação. Não está escrito na Bíblia que a predestinação não se refere à condenação. Ela sempre se refere à salvação e nunca à condenação. Portanto, a abertura da salvação é total. Agora, a perdição é por opção de cada um, de aceitar ou não. O ato de prover a salvação está diretamente mencionado ao amor de Deus, que deseja que cada um o deseje em sua vida. Vamos adiante, né? Cristo morreu por todos, por causa dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé em viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então Deus estipulou o direito da salvação e os deveres dos salvos. Agora, quem rejeita a tão grande e gloriosa salvação, quem não atenta para essa tão gloriosa salvação, ele não tem direito, portanto não adquirirá deveres de salvos. Então que Deus os abençoe. Eu vou colocar esse estudo completo nos comentários do vídeo do YouTube e convido a você que ler, que ouvir esse vídeo, ver e que lê os documentários, se inscrevam. Ajude para que esse canal ele possa ser disseminado ao maior número possível de pessoas. Eu peço que você se inscreva.
é só apertar lá o sininho lá, inscreva-se, e automaticamente já vai estar inscrito. Se você não tem YouTube, automaticamente vai abrir o YouTube para você. E você não precisa se preocupar em estar alimentando esse YouTube. É uma forma do próprio YouTube de fazer com que as pessoas possam se inscrever no canal que ela desejar, que ela amar, que ela entender que se trata de edificação espiritual. Deus vos abençoe em Cristo, em nome de Jesus. Amém.